Olá pessoal, meu nome é Giovana Baú, eu sou psicóloga, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Educação de Crianças e doutoranda em Psicologia. Eu trabalho com pessoas com autismo há 9 anos e de lá para cá eu venho aprendendo muitas técnicas que têm me ajudado muito a desenvolver essas pessoas. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a técnica do cronograma familiar, que tem me ajudado muito em terapia para conseguir fazer com que os pais me ajudem a potencializar o desenvolvimento das crianças. Quando o médico dá o diagnóstico de autismo, ele começa a enviar a criança para as várias terapias que precisam ser feitas. TO, psico, fono, físio, pedagoga, psicopedagoga. E então começa toda uma jornada, não é? Os pais levam a criança para esses profissionais, o profissional conhece a criança, dá bom dia, leva para a sala e fecha a porta. E todo o desenvolvimento dessa criança acontece atrás dessa porta. Muitas vezes os pais não sabem que metas estão sendo trabalhadas ou como elas estão sendo trabalhadas. Se a gente quer um desenvolvimento que acompanhe o potencial de desenvolvimento dessa criança, a gente precisa começar a pensar num ritmo de trabalho, de intensidade, muito mais frequente do que 1 a 2 horas semanais de terapia com aquele profissional naquele determinado local. Eu não quero que as minhas crianças apenas apontem aqui dentro da sala para pedir para a bola que está lá em cima, ou que elas olhem bastante só nos meus olhos. Eu quero que elas consigam fazer todas essas metas fora de sala, com outras pessoas. Para mim, isso é desenvolvimento verdadeiro. E só conseguimos essa generalização do aprendizado quando nós temos os pais ao nosso lado, sabendo quais as metas que foram escolhidas para a criança, como desenvolver, como criar oportunidade, como brincar, como agir em determinadas situações. Por que os pais são tão importantes no processo terapêutico? Primeiro, porque são eles que conhecem a criança melhor do que ninguém. Segundo, porque são eles que passam maior tempo com a criança e isso significa mais oportunidade de desenvolvimento. E terceiro, porque são eles que levam a criança para todos os outros locais e também para ver todas as outras pessoas. Isso significa mais generalização do aprendizado. Aqui na minha clínica, os pais não ficam lá do lado de fora. Eles ficam aqui, juntinhos comigo, no começo apenas vendo eu brincando com a criança e desenvolvendo, e depois realmente colocando a mão na massa. Eles precisam saber desde o começo qual é o trajeto que a gente tem para essa criança, quais são as metas que a gente estipula. A gente, eu, os outros profissionais e os pais também, porque é muito importante a gente acolher quais são as metas que os pais acham prioritária para aquela criança. Talvez a meta seja um pouquinho avançada para aquilo que a criança já consegue no momento. Então, o nosso papel é adequar essa meta que os pais querem, descendo até o degrauzinho que a criança já consegue alcançar. E para deixar tudo organizadinho para os pais, eu faço um cronograma familiar em que constam as metas para 1 ou 2 semanas e então uma outra folha com todas as estratégias que podem ser usadas para desenvolver essas metas. Os pais trabalham elas tanto em brincadeira quanto em situações do dia a dia, por exemplo, na hora do banho, na hora do almoço, ao levar para a escola. Bom, esse é um cronograma de uma família, de uma criança que tem autismo e quase 2 aninhos. Eu coloquei essas metas, nós decidimos quais seriam as metas a serem trabalhadas. Cada família e cada criança, eu consigo colocar uma determinada quantidade de metas. Tem famílias que eu consigo colocar 10, tem famílias que eu consigo colocar 5. Às vezes, a situação da família está muito agitada, aí eu diminuo a quantidade de metas para que eles consigam realmente aplicar. Então, aqui estão as metas, aqui os dias da semana. Em verde, eu coloco a quantidade de vezes que seria interessante os pais trabalharem essa meta. E em vermelho, seria a quantidade de vezes que a criança respondeu à meta quando ela foi trabalhada. Por exemplo, os pais podem trabalhar o apontar para pedir. Eu pedi para que os pais trabalhassem o apontar pelo menos 2 vezes por dia, tá vendo? 2 bolinhas verdes. Se os pais trabalharam uma vez o apontar, então eles pintam uma bolinha de verde. Os pais podem trabalhar o apontar, por exemplo, brincando com a criança de bolha de sabão. Coloca a criança no colo, vai fazendo as bolhas de sabão e a gente ajuda a criança a fazer o dedinho para conseguir estourar as bolhas de sabão.
Ou então a gente também pode, enquanto tá lá estourando as bolhas de sabão, fechou e caiu o pote de bolhas de sabão ali no chão. Oh não, e agora? Quando a gente aponta, olha, magicamente a gente pega as bolhas, o pote de bolhas. Né? Isso pode ser feito também, o pai, a mãe, os outros irmãos, os avós, não é realmente só o pai e a mãe. As brincadeiras podem ser feitas também mais de um adulto para uma criança. Ou então também a meta de apontar, ela pode ser trabalhada em uma situação do dia a dia. Por exemplo, a criança está lá no banho e todas as vezes ela gosta de que venham o patinho de borracha e um outro boneco para tomar banho lá junto com ela, para ela brincar nesse momento. Nesse dia, o que a gente vai fazer é colocar esses bonecos em outro lado do banheiro, não tão acessível naquele momento. Então, o que a gente faz é apontar para os bonecos e eles magicamente voltam para o banho para se divertir com a criança ali na água. O que a gente pode começar a trabalhar é, primeiro, modelagem, depois o apoio físico e depois permitir que a criança faça sozinha. Sempre um degrauzinho de cada vez. E ao final de 1 ou 2 semanas, a gente tem então um gráfico desse cronograma, sabendo que habilidades foram trabalhadas e quais as crianças adquiriram. Não é? Fica fácil então saber o quão rápido a sua criança está evoluindo. A gente também consegue ver quais metas não foram desenvolvidas. Aí precisa identificar se precisa de mais frequência, mais intensidade nessa meta a ser trabalhada, ou se a gente precisa mudar as estratégias, ou se a gente precisa diminuir o grau de dificuldade dessa meta. Bom, eu sou apaixonada pelo cronograma familiar, primeiro porque eu tenho os pais trabalhando junto comigo, acelerando o desenvolvimento da criança e vendo todo o progresso que essa criança faz. É muito gostoso, tanto para mim quanto para os pais verem isso. Né? Existem alguns estudos que mostram que quando os pais participam do processo terapêutico, o estresse desses pais diminui muito. Então, a ideia é também ajudar esses pais, apesar de eles terem bastante trabalho nesse processo todo, é também relaxar e ver que sua criança evolui. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês usem o cronograma familiar. No próximo episódio, eu vou comentar com vocês sobre como a gente estipula as metas para as crianças. Beijinho, tchau, tchau!